de língua portuguesa. Lembrando que eu vou ler para vocês questão por questão. Vocês vão fazer a resolução dessas questões e não tem a necessidade de seguir junto comigo no vídeo. Caso vocês achem necessário, pausa o vídeo, responde a questão e depois continua. Tenta resolver as questões da sua melhor maneira e no seu tempo. Não precisa fazer correndo. Então, de novo, lembrando, precisou? Pausa o vídeo, responde a questão, depois você continua sem problema. Vamos lá? Questão número 1. Escrita do próprio nome e sobrenome. Então, o que vocês vão fazer? A linha que vocês estão vendo aí embaixo, vocês vão escrever o seu nome e o seu sobrenome, da melhor maneira que você conseguir. Caso o seu nome seja muito grande, tenha vários sobrenomes, não tenha necessidade de escrever todos. Escreve pelo menos um sobrenome. Então, só para lembrar, tem que ter o seu nome e pelo menos um dos seus sobrenomes. Questão 2. Escrita de uma lista de palavras. A professora Paula, do 2º ano, vai fazer uma festa com seus alunos e precisa escrever uma lista de quitutes para comprar. Vamos ajudá-la? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou ditar uma lista de palavras e vocês vão escrever nas linhas, lembrando, sempre uma palavra embaixo da outra. As palavras são pé de moleque, coxinha, canjica, pastel, milho. De novo, pé de moleque, coxinha, canjica, pastel, milho. Lembra de escrever as palavras do melhor jeito que você conseguir. Questão 3. Escrita de um trecho de cantiga. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos recitar e cantar juntos um trechinho de uma cantiga. Nessa cantiga, estão faltando algumas frases. Então, a gente vai cantar junto e vocês vão escrever nas linhas de baixo as frases e os versos que estão faltando. Vamos lá? Havia uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou. Então, de novo. Havia uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou. Então, a parlenda, a cantiga é: eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Então, vocês vão escrever aí embaixo os 2 versos da cantiga que estão faltando. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Questão 4. A questão 4, a gente também tem o trecho de uma cantiga. Nós vamos escutar a cantiga e depois vocês vão circular as palavras que eu vou ditar. Então, a gente vai escutar a cantiga, depois eu vou ditar algumas palavras e vocês vão circular só as palavras que eu ditar. Francisco entrou na roda, tocando seu violão. Vem de lá seu delegado, e o pai Francisco foi pra prisão. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão.
vamos lá, ó. Pai Francisco entrou na roda tocando seu violão. Dão, 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 dão. Vem de lá seu delegado e pai Francisco foi para a prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Então, esse é o trecho da cantiga que a gente vai fazer atividade agora. Vocês vão pegar esse trecho e vão circular nele as seguintes palavrinhas. Delegado, violão, entrou, boneco, foi, de novo. As palavras são delegado, violão, entrou, boneco, foi, Questão 5. Na questão 5, nós vamos fazer a reescrita de um trecho de um conto. Agora, continue a escrever a história O Gato de Botas a partir desse ponto. Então, nós temos aí um trecho da história do Gato de Botas e tá faltando um pedaço dessa história, né? Então, eu vou fazer a leitura dessa história e vocês vão continuar a escrever do ponto que parou aí. Então, tá escrito assim na provinha de vocês. O Marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Por sorte, o gato logo apareceu cumprimentando. Bem-vindo, majestade! O castelo do Marquês de Sacobotas. O rei ficou admirado. Então, o texto ele para nessa parte. Eu vou ler para vocês, então, a história todinha. Vocês vão prestar atenção na história e vão depois escrever a parte que está faltando aí. Se for preciso, vocês podem voltar o vídeo, escutar de novo a história. Presta bastante atenção no trechinho que está faltando para vocês conseguirem escrever o pedaço que falta da melhor maneira, o trecho que está faltando do melhor jeito que vocês conseguirem, tá? Vou deixar uma dica para vocês. Presta atenção nas letrinhas que você está colocando nas palavras, se você está seguindo o gênero do texto, que é um conto de fadas. Se for preciso, como eu já falei, volta na história de novo, escuta a história de novo e depois você começa a escrever. Então, agora eu vou colocar a história e vocês vão prestar atenção no conto e depois que vocês ouvirem o conto, escrever o trecho que está faltando. Conto O Gato de Botas, dos irmãos Grimm. Um lavrador trabalhara muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos, um sítio, um burrinho e um gato. Ao filho mais velho coube o sítio, ao segundo, o burrinho, e o caçula ficou com o gato. Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou: meus irmãos sobreviverão honestamente, mas e eu? O que vou fazer? Talvez possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim. Mas e depois? O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par de botas e um saco de pano e deixe o resto comigo. O jovem achou que valeria a pena tentar. Afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Deu-lhe então um saco e um par de botas. Desejou-lhe muito boa sorte e deixou-o partir. O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa, mas eram bichos difíceis de apanhar. O esperto bichano enfiou no saco um punhado de farelo e outro de capim. Deixou o saco no chão e ficou bem pertinho,
imóvel, à espera de que algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca. Nosso gato esperou pacientemente. Por fim, viu suas esperanças se tornarem realidade. O coelhinho se enfiou no saco, atraído pelo cheiro do farelo, e começou a comer tranquila e gostosamente. Rápido como um relâmpago, o filhinho passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho. Com a caça nas costas, dirigiu-se ao Palácio Real. "Quero falar com o rei", disse aos guardas com ares de muita importância. Foi conduzido à presença real, afinal, não era sempre que aparecia um gato pedindo audiência. Na presença do soberano, o gato se curvou em respeitoso cumprimento. "Majestade, meu patrão, o Marquês de Sacobotas, encarregou-me de oferecer-lhe este coelho, caçado nas matas de propriedade dele." O rei, que apreciava muito a carne de coelho, alegrou-se com o presente. "Diga a seu patrão que agradeço muito a gentileza." Alguns dias depois, o gato apanhou 2 grandes rolinhas numa emboscada, num campo de milho. Guardou as aves no saco e foi logo levá-las ao rei. O rei aceitou com todo prazer essa segunda oferta, pois adorava carne de rolinha. Nos meses seguintes, o gato continuou indo à corte para levar caças ao rei, sempre agradando muito o paladar do soberano. A cada novo presente, afirmava que as carnes vinham das terras de seu patrão, o Marquês de Sacobotas. Um dia, quando saindo do palácio, escutou a conversa de 2 criados. "Amanhã o rei passará de carruagem pelas margens do rio, junto com sua filha, a mais bela moça de todo o reino." O gato correu logo ao patrão, dizendo: "Patrãozinho, se seguir meus conselhos, poderá se tornar rico, nobre e feliz." "E o que deverei fazer?" perguntou o jovem patrão, confiante no gato que herdara. "Amanhã você deverá ir ao rio e tomar banho no lugar exato em que eu indicar. O resto deixe comigo." No dia seguinte, enquanto se banhava nas águas do rio, o rapaz viu se aproximar o rei, acompanhado pela princesa e por alguns nobres. O gato, que lá estava à espera, saiu de trás de uma moita e começou a gritar com todo o fôlego: "Socorro! Socorro! Ajude o Marquês de Sacobotas! Ele está se afogando no rio! Ajudem!" O rei escutou os gritos e reconheceu o gato que tantas vezes lhe levara carnes deliciosas. Imediatamente deu ordem aos guardas para que corressem e acudissem ao Marquês de Sacobotas. Enquanto o jovem estava sendo retirado do rio, nosso gato se aproximou da carruagem real, dizendo com o ar mais entristecido do mundo: "Majestade, meu patrão estava tomando banho no rio e chegaram os ladrões que levaram toda a roupa dele. E agora, como ele poderá apresentar-se a Vossa Majestade inteiramente nu?" Na verdade, o gato, muito vivo, havia escondido os trapos do moço embaixo de umas pedras. Mas o rei, penalizado, ordenou a um dos seus guardas que corresse ao palácio e pegasse umas roupas para o pobre marquês espoliado. A roupa trazida era esplêndida. Com ela, o falso marquês, que aliás era um jovem bem bonito, ficou com ótima aparência. Logo a princesa se apaixonou pelo jovem e o rei convidou-o a subir na carruagem para juntos continuarem o passeio. Mas e o gato? O gato, contente com o sucesso inicial de seu projeto, correu na frente da carruagem que avançava lentamente. Um pouco adiante, viu um grupo de lavradores capinando. O gato fez uma careta bem feia e gritou com vozeirão ameaçador: "Atenção! O rei passará aqui já já! Se vocês não disserem que este campo pertence ao Marquês de Sacobotas,
Sacobotas serão todos demitidos. Assustadíssimos, os coitados juraram que obedeceriam. Quando o rei curioso perguntou aos lavradores a quem pertencia aquele belo campo, estes responderam a uma só voz: ao senhor Marquês de Sacobotas. E o rei parabenizou seu convidado pela beleza e fertilidade de suas terras. Enquanto isso, nosso gato, sempre bem à frente da comitiva real, parou num canavial em que camponeses ceifavam. Atenção! Daqui a pouco o rei passará por aqui. Vocês vão dizer a ele que este canavial pertence ao Marquês de Sacobotas. Se não disserem, serão todos presos. Assustados, os cortadores de cana prometeram obedecer. E assim fizeram também os criadores de porcos, os vaqueiros, os cultivadores de uvas e tanto mais que o gato encontrou em seu caminho. Tudo pertencia ao Marquês de Sacobotas, e a estima do rei pelo novo nobre crescia a cada quilômetro percorrido. Sempre à frente, o gato chegou a um castelo, no qual vivia um terrível mago muito rico. A ele pertenciam todas as terras que o esperto gato atribuíra ao Marquês de Sacobotas. O gato, sem dúvida, precisava com urgência de uma nova ideia brilhante. Como ideias não lhe faltavam, pensou um pouquinho e pediu para ser levado à presença do mago. Assim que chegou ao salão, curvou-se respeitosamente e começou a fazer elogios. Eu estava passando por estas bandas, meu senhor, e achei que era meu dever homenagear o mais poderoso mago da região. Ouvi falar que o senhor pode se transformar em qualquer animal, mas eu duvido que isto seja verdade. Quer ver? Respondeu o mago irritado com a provocação. Em um instante, no lugar do mago, estava um leão rugindo com sua grande boca aberta. O gato levou tamanho susto que por pouco não caiu para trás. E agora, está convencido, seu gato? Bem, senhor, até certo ponto. Não deve ter sido tão difícil, grandalhão como é, transformar-se em um animal enorme. Eu só queria ver se conseguia se transformar em um animal pequeno, como um ratinho, por exemplo. Que tal? Consegue? Eu consigo me transformar em qualquer animal, ouviu bem? Gritou o mago. E logo ele virou um ratinho que começou a correr veloz pela sala toda. Com toda astúcia, o gato devorou-o numa só bocada. A carruagem real já estava chegando ao castelo. O rei curioso quis visitá-lo. O Marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Por sorte, o gato logo apareceu cumprimentando. Bem-vindo, majestade, ao castelo do Marquês de Sacobotas. O rei ficou admirado. Oh, não me diga, Marquês, que também este belo castelo lhe pertence? E não falava nada, hein? O rei entrou no castelo, acompanhado pelo Marquês e pela princesa. No salão principal do luxuoso castelo havia uma comprida mesa, na qual já estava servido um maravilhoso banquete. Os recém-chegados, inclusive o gato, comeram e beberam a fartar, satisfazendo a fome após tão longo passeio. No final da refeição, o rei, que já estava percebendo os olhares apaixonados da filha para o jovem marquês, tão rico e tão belo, disse: meu caro marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se sentiram mesmo por ela, então ofereço-lhe sua mão. Não cabendo em si de felicidade, o jovem logo respondeu que sim.
Naquele mesmo dia foram celebradas as bodas e o filho do lavrador se tornou príncipe. E o gato, autor de tanta fortuna? Ele se tornou um senhor e se de vez em quando caçava algum rato, era por pura diversão. Questão 6. A questão 6, ela é um pouquinho diferente das que nós fizemos agora. Até agora, a professora leu para vocês o enunciado e vocês colocaram a resposta. Na questão 6, vocês vão ter que ler o texto sozinhos e responder a pergunta que está embaixo. Então, nesse momento, eu não vou ler para vocês. Vocês vão fazer uma leitura silenciosa do texto. Depois, vocês vão ler a questão do texto e as alternativas que eles estão dando para vocês. Se for necessário, se você tiver em dúvida qual das respostas qual da resposta é a certa, você pode voltar no texto e ler ele de novo. Lembrando, para cada pergunta só tem uma resposta certa. Então, nós temos as alternativas A, B, C e D. Depois que você terminou de ler o texto, leu a pergunta e as alternativas, você vai escolher só uma delas. Terminou? Escolheu a sua alternativa correta para a resposta da pergunta? Vai fazer um X, ok? Leu o texto, leu as perguntas, escolhe a alternativa correta e faz um X. Questão 7. A questão 7 também é igual a 6, só que a gente tem aí um outro tipo de texto. Vocês vão ler sozinhos esse texto, que é a leitura de uma receita. Vocês vão fazer a leitura dessa receita, ver qual é a pergunta que eles estão fazendo lá embaixo e também fazer um X na resposta certa. Então, vai ler as alternativas A, B, C e D e fazer um X na que você acha que é a alternativa correta para a pergunta. E a questão 8, que também é a leitura de uma receita. Vocês vão ler essa receita e responder a questão que está lá embaixo. Ela não tem alternativa. Você precisa ler a pergunta e responder ela com as suas palavras do melhor jeito que você conseguir. Chegando na questão 8, nós chegamos ao fim da nossa avaliação de língua portuguesa. Espero que vocês tenham conseguido responder todas as perguntas do seu melhor jeito. Até a próxima!